Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença, mais uma vez, de vocês aqui em mais uma palestra do programa Ciências às 19 horas. Bom, e hoje é um grande prazer ter aqui o professor Néstor Catixa, do Instituto de Física de São Paulo, da USP. Né? Ele é um especialista em mecânica estatística. Na verdade, ele fez o doutorado dele no Caltech, na década de 80, né? E o pós-doutorado na Universidade de Carnegie Mellon, também as dois nos Estados Unidos, né? O Caltech na Califórnia. E atualmente ele é professor titular do Instituto de Física de São Paulo. Ele já foi professor aqui em São Carlos, né? E foi para São Paulo há algum tempo atrás. Bom, e hoje ele vai falar para a gente sobre física e informação. Okay? Então, muito obrigado. Boa noite. Prazer estar de volta aqui em São Carlos. Né? Eu vejo vários rostos conhecidos aí na plateia. E talvez o que eu conheço faz mais tempo é o Agostinho. Nós fazíamos, em vários laboratórios, fizemos dupla, né? E também grupos de 4. Quando a gente fazia a graduação na Unicamp. E ele sabe por que eu virei teórico, e eu sei por que ele virou teórico. Né? Teve um dia que nós contaminamos a bancada com césio radioativo. Então nos divertimos. Então, quando ele me telefonou e me pediu para falar aqui, eu não encontrei uma maneira de dizer que não, porque né, já quase muitos anos. E depois eu trabalhei aqui, quando eu voltei dos Estados Unidos, e foi aqui que eu comecei a estudar sistemas de informação, mecânica, estatística de sistemas de informação. Então, eu vou começar indo lá atrás. Eu vou começar com lógica aristotélica. E aí você se pergunta, o que tem a ver isso com mecânica estatística, o que tem a ver com processamento de informação? Eu quero dizer para vocês que lógica aristotélica é exatamente a ferramenta que eu uso para lidar com situações onde eu tenho informação completa. Suponha que eu diga uma coisa assim, A implica B. Eu posso escrever A implica B, ou uma flechinha assim, né? E agora eu dou informação para vocês. Todo homem é mortal. Homem é mortal, tá? Implica ser mortal. Se eu digo que Aristóteles é um homem, você tem informação completa para concluir que ele é mortal. Tá? Se A é verdade, concluímos que B é verdade. Eu tenho informação completa. E não preciso definir o que é informação para vocês, não preciso definir em termos de números e coisas do tipo. Você sabe que isso daqui faz sentido. Tá? Aristóteles, já muito tempo atrás, começou a falar de lógica e falou de lógica nessa situação. Se eu tenho que A é verdade, é por força que eu devo concluir que B é verdade também. Tá? O que acontece se eu digo X é mortal? Será que eu posso concluir que é homem? Certamente não. Eu não tenho... Existem coisas que são mortais que não são homens, tá? Um cachorro não é um homem. Então, o fato de ser mortal não implica nada sobre homem. Aqui, nessa situação, eu vou dizer que não tenho informação completa. Eu estou numa situação de informação incompleta. E o que é a lógica agora que eu vou usar? Como que eu vou proceder para analisar esse tipo de situação? A teoria de informação, eu vou descrever e eu vou contar alguns exemplos para vocês, tem a ver com mecânica estatística, começada por várias pessoas no final do século XIX, Boltzmann, Gibbs, trabalhando nas bases de Kelvin, Clausius e antes disso Carnot, etc. Mas na década de 40 do século XX, século passado, Cox e James fizeram contribuições fundamentais para a teoria da informação. E o interessante é que essas contribuições
fundamentais de Cox e Jaynes se juntaram com aquilo que tinha sido feito anteriormente em mecânica estatística para dar uma certa unidade a isso daqui. Cox, eu vou primeiro descrever o trabalho de Cox. Ele pensou da seguinte maneira: qual é a matemática adequada para descrever situações em que eu não tenho informação completa? E ele agiu da seguinte maneira. Isso aqui, eu não sei do ponto de vista filosófico qual que é o nome, mas ele age da seguinte maneira. Supõe que existe uma teoria geral para lidar com situações em que a informação não é completa. Se existe uma teoria geral, ela deve valer em casos particulares. Não é bastante razoável isso? Tem um negócio geral. Bom, se é geral e funciona de forma geral, eu não sei se existe isso, mas se existir, ela tem que valer em casos particulares. Suponha agora que eu consiga olhar para certos casos particulares que são suficientemente simples, de forma que eu saiba o que eu ache razoável, o que deve acontecer. Isso vai restringir a teoria, de certa maneira, e se eu tiver um número de casos suficientemente grande, eu posso dizer qual que é a teoria matemática que sai disso. Pode ser que eu tenha um monte de casos e eles sejam inconsistentes entre si. Eu não tenho uma teoria, eu tenho um problema e eu tenho que analisar outra história. Mas Cox começou, então, baseado nisso, se é uma teoria geral, ela deve funcionar em casos particulares. Por exemplo, uma teoria geral, quando aplicada a um caso particular, por exemplo, eu tenho uma situação que diz... Eu vou falar sobre a verdade de uma asserção. Por exemplo, Aristóteles é mortal. Né? Eu tenho uma asserção, eu tenho uma frase, eu quero saber se é verdade. Eu vou introduzir o conceito de plausibilidade. Eu não vou nem definir o que é plausibilidade, porque no fim vai cair fora da minha teoria. Mas eu quero dizer que uma frase, uma asserção, é mais plausível que outra. Ou que uma asserção, dada certa informação, passa, quando a informação muda, a ser mais plausível ou menos plausível. Eu quero olhar para isso daí. Isso é um caso extremamente simples para lidar com informação incompleta, mas eu quero ter uma relação de isso é mais plausível que aquilo. Então, eu quero dizer que seria razoável representar essa plausibilidade por um número real. Tá? Então, isso é um caso particular. Eu quero atribuir números reais à plausibilidade de asserções. Um segundo caso que ele olhou, supõe que eu tenha uma situação em que eu analiso e, de alguma maneira, chego a atribuir esses números reais a uma asserção. Supõe que eu possa fazer isso de diferentes maneiras. O que o Cox pediu é que, se há mais de uma forma de analisar uma situação, o resultado deve ser o mesmo. Isso é um tipo de consistência que ele impôs na sua teoria. Ele está construindo uma teoria matemática para casos de informação incompleta e ele quer uma certa consistência. Isso aqui não garante consistência, mas a violação disso garante inconsistência. Então, isso daqui é uma coisa que ele impôs. Parece, até agora, é blá, blá, blá mesmo, não é? Mas o Cox foi capaz... Isso daqui tem um tempo um pouco... Bom, deixa assim. O Cox foi capaz de, a partir dessas duas coisas, e mais um pequeno detalhe técnico, formular equações funcionais. Tá? Equações funcionais são relações entre funções desses números. E aí ele começou a fazer uma teoria matemática. O que ele encontrou é que uma função desconhecida, desse número desconhecido, tá, tinha propriedades específicas e muito bem determinadas. E, para sua surpresa, ele descobriu que essa função desconhecida, desse número desconhecido, tinha todas as propriedades do que em matemática se chama de probabilidade. Então, o que ele descobriu, através desse blá, 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 que ele fez, tem que ser representado por um número real, tem que ser consistente, tá? Tem que ter uma certa propriedade técnica. Ele descobriu que a maneira consistente de descrever asserções
quando eu não tenho informação completa, é através das probabilidades. Isso introduz uma interpretação para probabilidades totalmente diferente da interpretação que você tem de probabilidades quando você usa a frequência de eventos. Tá? Muita gente gosta de dizer que a probabilidade é uma coisa que se obtém no limite de um número de experimentos, e nesse limite, o número de vezes que a moeda saiu cara, dividido pelo número total, é a frequência, é a probabilidade. Tá? Essa é uma interpretação de probabilidades muito pobre. Tá? Esse aqui é muito mais interessante, porque agora eu posso falar sobre qual que é a probabilidade de que chova amanhã sem ter que ter 500 mil casos diferentes. Então, por agora, o que vocês têm que acreditar em mim? É que a teoria de probabilidades foi demonstrada como sendo a estrutura matemática que permite lidar com asserções e manipular situações de informação incompleta. Tá? Então, entrou na teoria de informação a teoria de probabilidades. Isso daí é uma coisa que é interessantíssima. Isso aqui é década de 40 do século passado. Vamos ver de que maneira está ligado probabilidade à informação. Nesses desenhos, eu fiz aqui um eixo x. Isso aqui representa números, tá? Uma variável que pode ser descrita por um número. E isso daqui é uma função que é o valor numérico. A altura disso daqui me dá a probabilidade de que x tenha um certo valor. Qual que vocês dizem que tenho mais informação sobre x? Isso daqui eu tenho uma grande incerteza sobre os valores que x pode tomar, enquanto aqui eu joguei fora certas regiões e eu tenho uma informação maior sobre x. Então vocês veem que informação sobre x realmente pode ser codificada em termos de probabilidades dessa maneira, de uma maneira razoável, natural. Tá? Por exemplo, suponha que eu tenho um dado. E suponho que eu diga para vocês, eu vou atribuir probabilidades. Eu vou jogar esse dado e eu vou atribuir probabilidades dessa forma, as diferentes faces do dado. Tá? Eu tenho uma incerteza muito grande, eu tenho uma ignorância muito grande sobre como vai ser jogado o dado. Por outro lado, se eu representar as minhas probabilidades dessa maneira, você vai dizer, por que 3 e 4 é especial? O que será que ele sabe sobre como o experimento vai ser realizado, de maneira a que ele aposte mais em 3 e 4. Então, vocês notam que a atribuição de probabilidades vai refletir a informação que eu tenho. Tá? Então, dessa maneira, eu vou introduzir probabilidades diferentes para descrever situações em que eu tenho informação diferente. Por exemplo, eu tenho uma moeda aqui. Alguém de vocês gostaria de fazer a seguinte aposta? É uma moeda legal, tá? Não fui eu que fiz. Tem um 5 de um lado e tem uma pessoa do outro lado. Se sair o 5, eu pago 10 reais. Se sair o rosto, eu recebo R$1. Alguém quer disputar um jogo comigo? Eu faço isso e normalmente sempre tem alguém que fala, estava dormindo antes do que eu falei, e aposta, sim, 10-1 eu aposto. E aí eu venho e falo assim, 5 eu pago 10, rosto eu pago 1. Mas eu tenho informação que vocês não têm. Qual que é a informação? É como vai ser jogado o jogo. Eu tenho informação sobre o setup experimental do meu problema. Então eu vou jogar, assim, e ganhei. Tá? Eu vou jogar de novo. E ganhei. Então qual que é a probabilidade? Para vocês, a probabilidade talvez fosse meio por pura ignorância. Para mim, a probabilidade era 1 que ia sair o rosto. Tá? Por quê? Porque eu tenho mais informação sobre como vai ser jogado o jogo. Então, as probabilidades passam a ser um número que eu atribuo a certas possibilidades do meu experimento com base na informação que eu tenho. O interessante da teoria de Cox é que ele obteve uma estrutura matemática que é idêntica à estrutura de Kolmogorov, que é um matemático que vai deixar
professor da Veiga feliz em que eu não estou violando nenhum dos axiomas de Kolmogorov. Além disso, ele obteve, agora um comentário técnico, ele obteve, além dos axiomas de Kolmogorov, ele obteve o teorema de Bayes, coisa que Kolmogorov não colocou. Então, agora, para nós, toda informação vai ser possível de codificar como probabilidades e toda probabilidade vai ser condicional na informação que eu tiver. Então, quando vocês perguntarem qual que é a probabilidade de se eu jogar uma moeda, saia caras, saia coroas, eu falo, não sei. Como que você vai jogar moeda? Se eu jogar moeda assim, tá? Alguém está me devendo R$3 aí, né? Tá? Então, bom, a pergunta agora é, tudo bem, eu tenho informação e como que eu atribuo, com base nessa informação, números às probabilidades? Tá? E uma pergunta relacionada a essa é, suponha que eu tenha uma distribuição de probabilidades que codifica a informação que eu tenho. Suponha que você agora me dê nova informação. Como eu faço a atualização, a mudança dos números das probabilidades com base na chegada de informação? Então, são duas perguntas bem relacionadas. Uma, como atribuo e como atualizo números, probabilidades com base na informação. Tá? Isso aqui agora foi devido a Shannon. E ele fez dessa maneira que talvez vocês já tenham escutado antes. Se há uma teoria geral para atribuir probabilidades com base na informação, ela deve valer em casos particulares. Tá? Então, Shannon, de novo, falou, bom, suponha que eu tenha informação, suponha que eu tenha todas as distribuições de probabilidade. Qual eu escolho para descrever a informação? Ele decidiu, vou fazer um ranking. Assim como antigamente o Guga ia defender o Brasil na Copa Davis, porque tinha um ranking, era o primeiro, ia jogar. Era escolhido por um ranking. Então ele vai falar, existe a cada distribuição, a cada conjunto de números, eu atribuo um número. Vai ser o ranking. Portanto, esse ranking vai me permitir escolher uma distribuição. Tá? Qual que eu vou escolher? A de cima do ranking. Tá? Então, eu tenho que atribuir um número às probabilidades. Tá? Esse número tem que ser invariante ante mudanças da forma como eu represento a informação. Tá? Suponha que eu represente de outra maneira. As decisões que eu tomo não podem depender. Então, tem que ter uma invariância ante mudanças de variáveis. Isso é, se eu represento de uma forma a informação, eu tenho que encontrar uma distribuição de probabilidades que é máxima, primeira no ranking. Se eu faço mudanças de variáveis, eu tenho que encontrar a mesma. Tá? Se você vai decidir, imagine agora, voltando à moeda e aposta. Vocês têm que decidir, aposto ou não aposto? Eu vou atribuir probabilidades com base na informação. Suponha que eu mude a maneira de apresentar a informação. A decisão tem que ser a mesma. Então, isso é um caso particular que eu sei como que tem que acontecer. Tá? Uma tomada de decisão não deve mudar ante mudanças de variáveis. Isso dá um nome chique, né, que é covariância, tá? Mas é um caso... E depois eu tenho independência. Suponha que eu tenho informação de que dois objetos são independentes e a nova informação não introduz dependência. Esse é o caso de atualização das distribuições de probabilidade. Suponha que eu tenha uma garrafa de água aqui. E suponha que eu tenha uma estrela numa galáxia distante. São independentes? Eu imagino que sim. Suponha que eu faça uma medida agora sobre a temperatura disso daqui. São independentes? São. Tá? A medida da temperatura não introduziu nenhuma correlação entre isso daqui e a estrela. Isso daí parece uma bobagem, mas essa independência é fundamental e tem gente que não acredita nisso, mas é fundamental do mesmo jeito. Tá? Bom, são casos particulares. Nesse caso, eu sei que deve se manter essa independência. E o que o Shannon e depois Jaynes encontrou? Né? Primeiro Shannon. Eles encontraram que o número
atribuído a cada função de distribuição de probabilidades tem uma cara muito particular. É uma função, não é uma função, é um funcional. A cada função de probabilidades você atribui um número. Então isso é um funcional. E o que eles encontraram? Encontraram que esse funcional já tinha sido estudado antes. Tinha sido estudado antes pelo pessoal que fez mecânica estatística no final do século XIX e ao longo do século XX. E esse funcional já tinha um nome que não é exatamente, tem algumas coisas técnicas, mas era entropia. Tá? Então esse ranking que Shannon construiu a partir dessas três coisas em vermelho aqui, tá? Esse ranking já tinha sido encontrado antes por Boltzmann, Gibbs e outros. Eu escrevi essa fórmula só para não dizer que é a única equação, tá? Tá? Então a surpresa de tudo isso é que a maneira de atribuir probabilidades é feito por um ranking, e esse ranking está intimamente ligado à entropia. E a entropia é aquilo que Clausius, Boltzmann, Gibbs e outros brincaram durante um século inteiro e tem uma cara parecida. Tá? Só que a entropia que vocês estudam em termodinâmica, ela tem a ver com calor. E a entropia que eu falei de Shannon tem a ver com informação. E o que tem a ver? Né? Então, a primeira é calor, temperatura, energia. Tá? Tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. E o que é a segunda lei da termodinâmica? É quando um vínculo é liberado. E vínculo, imaginem que eu tenho aqui uma caixa, e essa caixa tem uma parede, e essa parede mantém um gás desse lado. E agora eu vou manter o volume limitado, e agora eu vou permitir que o volume mude para lá. Eu vou liberar um vínculo. Tá? O novo estado de equilíbrio desse gás, tá? O que é um estado de equilíbrio? É que ele, depois de esperar bastante tempo até que aconteçam as coisas mais óbvias, ele fica parado. Isso aqui aparentemente não está acontecendo nada, ele está no estado de equilíbrio. Tá? Então, a distribuição de probabilidades que maximiza a entropia vai caracterizar o novo estado de equilíbrio. Tá? Dentre todas as distribuições que têm o vínculo satisfeito. Então, isso daqui vai para o novo estado de equilíbrio. Existem muitas distribuições de probabilidade que caracterizam isso daqui. Qual que vai ser a distribuição de probabilidades que caracteriza esse novo estado de equilíbrio? Aquela que maximiza a probabilidade. Então, nós temos que a entropia termodinâmica é o primeiro do ranking. A entropia de Shannon é um número... Oi, desculpa. Não. A entropia de Shannon é um número que você atribui a cada distribuição de probabilidades. A entropia termodinâmica é o primeiro do ranking. Tá? Isso que vocês têm que lembrar. Suponha que eu tenha um vínculo, num caso de informação, e esse vínculo é liberado. Os vínculos nos ensinam, tá? Eu, de criança, posso pensar que 2 mais 2 pode ser 3, 4, 5. À medida que eu fico menos ignorante, aparecem vínculos que vinculam 2 mais 2 ser igual a 4. Perdi. A probabilidade que eu atribuo a que 2 mais 2 seja 3, hoje em dia, para mim, é 0. Então, liberar vínculos em informação significa ficar mais ignorante. Suponha que eu tenho uma distribuição de probabilidades e eu tenho uma barreira. Eu digo, isso aqui não ocorre. Eu tenho um vínculo que não permite que essa variável x tome esse valor. Quando eu libero um vínculo, ele vai para lá. Tá? Qual é a distribuição nova que eu vou atribuir quando eu fiquei mais ignorante? É a de máxima entropia para esses novos vínculos. Tá? Então aí, nesse ponto, eu vejo que sistemas físicos, sistemas de informação têm um paralelo, no mínimo um paralelo. Tem pessoas que vão mais longe e dizem a mesma coisa.
estou lidando com informação nos dois casos. Tá? As perguntas que podem aparecer agora são de interesse para um teórico. Por que acontece isso? Né? É coincidência? Quais são os limites impostos pela física agora no processamento de informação? Afinal de contas, os sistemas que processam de informação são construídos a partir de parafusos e de transistores e o que for, físicos, coisas físicas. Né? Eles têm termodinâmica lá, tem processamento de informação. Quais são os limites? Mais interessante, talvez, ainda, porque vocês são exemplos, é quais os limites impostos a sistemas biológicos no processamento de informação. Tá? Eu tenho uma ferramenta agora poderosa para estudar isso daí. E uma pergunta ainda mais interessante, talvez, seja, será que a evolução natural, nossa, né, de animais, a evolução natural de sistemas de processamento de informação pode ser estudada dessa maneira? Será que ela já chegou aos limites impostos por isso daí? Tá? Por essas coisas? Então, posso fazer várias perguntas. Isso daqui fica um pouco técnico e eu decidi não entrar na análise dessas perguntas e decidi ir para outro lado e vou fazer perguntas práticas. Tá? Como posso usar numa área o que aprendi na outra? Física, estatística, termodinâmica, teoria de informação. Tá? E mais, essa pergunta é extremamente grande e eu vou olhar com mais cuidado isso daqui. O caso em que... Há uma coisa, quando você estuda mecânica estatística, que é, imaginem essa água aqui. Tá? Essa água deve estar a uns, 10 graus. E vocês olham, não tem nada interessante. Suponha que eu colocasse essa água agora a 100 graus. O que ia acontecer? Na pressão que nós estamos aqui, a 100 graus Celsius, ia ferver. Vocês estariam olhando para essa ou para essa daqui? A maior parte das pessoas estaria olhando para essa daqui, fervendo. Está acontecendo alguma coisa, está mudando alguma coisa, está ocorrendo uma transição de fase. As transições de fase são extremamente interessantes porque ocorrem em um número de sistemas brutalmente grande. Isso aqui é uma transição de fase, que fica desligando. Tá? E eu quero ver em sistemas de processamento de informação vários casos, eu vou mostrar para vocês vários exemplos de transições de fase. Tá? E vou analisar algumas deles. Obviamente eu preciso de uma matemática que não me é permitido usar aqui, então eu vou só descrever o que acontece. Tá? Muito bem, isso aí é uma pausa. Eu vou agora começar a analisar uma coisa que vocês têm todos na geladeira em casa. Vocês têm um imãzinho com pinguim colado, né, na geladeira, não tem? Como funciona isso? Bom, eu vou aqui cometer vários erros técnicos, mas mais ou menos funciona da seguinte maneira. Imagine que isso aqui seja um elétron. Tá? E ele tem dois estados. Ele pode estar movendo, ele pode estar andando, ele pode fazer várias coisas, mas com respeito a essa flechinha que tem aqui, ele pode estar para cima ou para baixo. Tá? Isso é interessante porque isso me dá pelo seguinte motivo. Quando eles apontam na mesma direção, eles têm associado um estado de baixa energia. Quando eles apontam em direções opostas, alta energia. E mesmo estado, baixa energia. Tá? Isso aqui são spins associados a elétrons, mas daqui a pouco vão deixar de ser spins associados a elétrons, que alguns de vocês talvez saibam muito bem o que é, outros talvez não saibam, e daqui a pouco vão ser bits num computador, 0, 1. Tá? Eu vou brincar, essa vai ser a analogia com sistemas de informação. A baixas temperaturas, tá? Eu tenho energia e entropia, e essa entropia termodinâmica do sistema de spins são baixas. Enquanto que a alta temperatura, essas energias e essas entropias são altas. Você pode mostrar que o estado de equilíbrio é encontrado minimizando alguma coisa que tem a ver com a energia e com a entropia
e aparece a temperatura. Então, a diferentes temperaturas ocorrem diferentes estados de ordenamento dos spins. Tá? Então, a baixas temperaturas eu vou ter os spins essencialmente todos apontando na mesma direção, e a altas temperaturas os spins apontando uns para cima, outros para baixo, sem ordem nenhuma. Tá? E existe uma transição, se eu conto o número de spins para cima menos o número de spins para baixo, existe a uma certa temperatura um comportamento bastante interessante, que é uma transição de fase, e a partir daqui eu não tenho magnetização. Tá? Então, a partir dessa temperatura, o sistema se desordena, porque a entropia passa a ser alta, e aqui a energia e a entropia são baixas. Na natureza, também eu posso encontrar interações antiferromagnéticas. Antiferromagnéticas é o oposto da outra. Quando eu tenho os dois no mesmo estado, eu tenho altas energias, os dois no mesmo estado, altas energias, e os dois em estados diferentes, baixas energias. Isso aqui é mais raro, mas se encontra também. Tá? O que acontece agora, quando eu coloco muitos desses... Peraí, deixa eu mandar mais uma. Eu vou criar agora um sistema que tem muitos spins. Tá? E algumas interações vão ser positivas. Esse aqui eu vou chamar uma interação negativa, antiferromagnética. Algumas interações vão ser antiferromagnéticas, outras vão ser ferromagnéticas. E eu vou criar um sistema. E agora, esse eixo é difícil de entender. Eu quero que vocês pensem agora no seguinte problema. Eu tenho uma tela de computador. Cada tela de computador tem um pixel. Cada pixel da tela de computador tem dois estados, branco ou preto. Tá? Esses pixels eu vou interpretar como sendo um elétron com spin. Ele pode estar no spin para cima ou spin para baixo. E agora eu vou deixar que ele interaja com os spins vizinhos de maneira ferromagnética ou antiferromagnética. Eu decido e fica fixo. Com isso, eu vou encontrar uma quantidade que está associada à energia do sistema para cada imagem possível na minha tela. Então, esse eixo aqui é um eixo meio gozado. Esse eixo é um eixo que não é números reais um após o outro, tá? Não tem 1, 2, 3, mas cada ponto nesse eixo é uma imagem. Tá? E é difícil dizer o que é uma imagem perto da outra, é um espaço multidimensional que eu fiz aqui de uma garibada e coloquei num eixo unidimensional. Antes de colocar nenhuma interação, a energia é igual para todos eles. Tá? E aí eu ligo interações. E quando eu ligo interações, eu vou fazer com que essa energia seja mais baixa para algumas configurações e talvez mais alta para outras. E o que acontece agora quando eu coloco uma bolinha para andar aqui? Essa bolinha, ela pode cair. Eu vou dizer que a dinâmica, isso aqui é importante, a dinâmica realiza a computação. Tá? Então, eu falei de spins, eu falei de ferromagnetismo, eu falei de antiferromagnetismo, pulei, abandonei aquele ímã que você tem na geladeira e passei a descrever uma tela de computador, agora, onde cada ponto aqui é uma imagem e onde os pixels interagem uns com os outros, de alguma maneira. E isso faz com que algumas configurações tenham energia mais baixa e outras energia mais baixa e outras menos. E agora eu vou colocar uma bolinha andando nessa montanha-russa, tá? E essa bolinha vai cair e vai encontrar um mínimo. Tá? E vamos ver para que serve isso. Isso aqui é uma tela de computador, eu tenho a letra A, e suponho que eu faça com que a letra A seja o mínimo dessa curva vermelha. Quando eu deixar a bolinha azul rolar, ela vai para aqui. Suponho que eu tenho uma letra B, assim, ela rola e vai para lá. Suponho que eu tenho uma letra C, ela rola e vem para cá. Eu tenho aqui um sistema de processamento de informação que eu posso entender como se fosse um sistema de spins, um ímã, tá? E à medida que o tempo passa, eu tenho um processamento de informação, eu tenho um reconhecimento
de padrões, eu tenho uma restauração de imagens, tá, a partir do sistema que eu criei. O interessante é que existe também, posso introduzir uma temperatura nesse sistema de spins, e existe aqui uma transição, de forma que, a baixas temperaturas, se eu colocar perto do A, ele vai evoluir para A. E a altas temperaturas, se eu colocar um negócio perto do A, ele vai evoluir para algum lixo. Então, o meu sistema para de funcionar como o que se chama uma memória da letra A. Tá? Agora, imagine que eu tenha 3 spins, e esses spins têm uma interação ferro, portanto, eles querem estar... Quando eles estão no mesmo estado, eles têm energia baixa. Esses dois têm uma interação ferromagnética, então, quando eles estão no mesmo estado, têm uma energia baixa. E esses dois têm uma energia, têm uma interação antiferromagnética, tal que, quando eles estão no mesmo estado, tem uma energia alta. Então, essa ligação aqui tem uma energia alta. Esse daqui, olhando para aquele lá, talvez ele gostaria de mudar de orientação. Ele gostaria de estar assim. Mas na hora que ele mudou de orientação para satisfazer a sua interação com esse daqui, ele atrapalhou a interação com aquele lá. Então, o que eu vou ver é que esse grupo de 3 spins, ele está frustrado. Porque na hora que aquele lá vira para ficar de acordo com esse, ele agora está atrapalhado em relação a esse daqui. Então, existe uma característica de frustração. E essa frustração faz com que, eventualmente, se eu tentar aprender muitas coisas no meu sistema, tentar colocar muitos mínimos na letra A, na letra B, na letra C, na letra Z, na letra qual, né? E vai criar estruturas que são complicadas para andar, e meu sistema vai deixar de funcionar vai ter uma transição de fase. Tá? Então, essa frustração faz com que apareça uma rugosidade na paisagem. Tá? Então, bom, esse daqui eu vou pular porque não tem mais. O segundo exemplo de física, informação e transições de fase. Isso aqui é um sistema de transmissão de informação, assim como o que vocês têm no celular. Tá? Eu tenho uma fonte, tá? Essa fonte é comprimida, a informação é comprimida, é codificada, tem um canal de transmissão, é decodificada, decomprimida, e a mensagem é recebida do outro lado. Tá? Eu vou olhar só o canal de transmissão. Tá? Isso aqui, todos vocês estão... Poderia ser também com moscas e o sistema visual, né? Eu vou mostrar para vocês como enviar informação com taxa de erros reduzidas. Tá? Isso é uma pergunta de engenharia. É uma pergunta de engenharia que eu vou mostrar ligação com o sistema de spins físico. Tá? Eu vou introduzir a palavra bit, tá, numa mensagem. E bit é um negócio que vale 1 ou 0, ou vale 1 ou menos 1. Tá? Eu vou usar diferentes maneiras de representar. Mas um bit é a menor quantidade de informação que eu posso mandar. Então, quando você recebe no celular informação, está cheio de bits que é decodificado e transformado em voz do outro lado. Né? Eu vou mandar, então, agora uma sequência de bits e imagine que eu falo, você me faz uma pergunta e eu falo a resposta. 1 ou 0. Esse 1, na hora que passa pelo canal de informação, ele pode se corromper. Existe ruído, alguns de vocês são muito novos para lembrar como é que era na época em que você usava uma antena de televisão V e a imagem ficava toda distorcida. Existia ruído no canal. Agora existe menos, mas mesmo assim, se você tem uma conexão de cabo ruim, você tem problemas. Né? Então, eu poderia mandar esse bit 10.000 vezes. E talvez 6.000 ele não seja corrompido e 4.000 seja. Mas aí eu faço o voto da maioria, 6.000 ganha de 4.000, eu decido que esse bit era 1.
Então, para cada bit eu posso mandar repetidas vezes, e eu tenho um código que se chama um código de repetição, em que eu consigo mandar informação de forma totalmente confiável, só que para atingir o nível de totalmente confiável, eu preciso mandar muito e muito, muito repetido. Então, a taxa com que eu consigo mandar informação fica muito baixa. Será que eu consigo melhorar? Imagina que eu tenho uma mensagem agora de 4 bits. Eu vou, em vez de mandar 10 mil vezes isso daqui, eu vou mandar menos. Eu vou mandar 7 bits. Tá? Eu vou mandar os primeiros 4 bits iguais a esse e eu vou mandar 3 bits a mais. Esses bits são chamados de redundância. Então, e esse é um bit que manda 7, esse é um código de transmissão de informação que manda 7 bits para cada 4. Tá? Então, ele tem uma certa redundância, eu não vou... O ideal, no mundo que não existe, seria mandar 4 bits e receber 4 bits do outro lado. Aqui eu tenho que fazer um esforço maior, mandar 7 bits, receber 4. Vamos supor que a mensagem que eu quero mandar, S1, S2, S3, S4, seja 0110. Tá? Então, agora eu vou escrever essa mensagem dessa forma. S1, S2, S3, S4. 0110. E vou pintar uns círculos em torno de grupos de 3. Tá? E agora, notem que ficaram 3 espaços vazios. Esses vão ser o T1, T2, T3, T4. E aqui eu vou colocar o T5. E T5 vai ser de tal forma escolhido que o número de bits aqui, que tem valor 1, seja par. Você poderia escolher de outra maneira, mas eu quero escolher dessa maneira, par. Então aqui tem 1, 2 bits. 1 é par, então eu fico satisfeito com essa escolha de T5. Da mesma forma eu vou escolher T6, e vou escolher T6 igual a 1, porque só tinha um número 1 aqui e 2 zeros, então eu quero que o número de 1s aqui seja par, eu escolho T6 igual a 1. E T7 igual a 0, porque aqui já tinha 2. Tá? Então a minha mensagem T1 a T7 fica acrescida com esses 3 números 010. Agora eu passo isso pelo canal de transmissão e aqui caiu um raio, tá? Um raio cósmico, qualquer coisa que aconteceu aqui, né? E teve um bit que chegou virado do outro lado. E vamos supor que eu chegue, o bit corrompido seja S2. O que acontece com o círculo A? Tá? Esse círculo A. Eu conto aqui e vejo que aqui é 1, 0, 0, 0. O número de 1s aqui dentro é ímpar. Puxa, aconteceu alguma coisa errada. Eu conto no círculo B, o número de 1s é par. Bom, pode ter acontecido alguma coisa errada, pode não ter acontecido. Aqui eu não sei se aconteceu alguma coisa errada. Aqui eu tenho certeza. Aqui eu também tenho certeza que aconteceu alguma coisa errada. Tá? Aqui tem 1, aqui tem 1. Tá? Então, o que eu posso fazer agora do outro lado? Tá? Eu vou associar ao círculo que tem um número ímpar, eu vou associar uma alta energia. Ao círculo que tem uma baixa energia, tem um número par de 1s, eu vou associar uma baixa energia. E ao círculo que tem um número ímpar, eu vou associar uma alta energia. Tá? Então a pergunta que eu vou fazer é: que spin está nos círculos A e C e não está no círculo B? Tá? Porque esse é o spin que mais provavelmente foi virado. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho agora eu vou colocar uma dinâmica na minha mensagem, e dinâmica significa mudar com o tempo as coisas. E essa dinâmica vai ser tal que a minha mensagem vai ser como se fosse uma bolinha caindo numa superfície, aqui, que tem mais baixa energia, e eu vou escolher a mensagem que tem mais baixa energia. E com isso eu vou corrigir uma certa quantidade de erros. Os códigos de repetição, aqui eu vou fazer um gráfico, que é a taxa de transmissão. A taxa de transmissão é quantos bits eu
eu gostaria de mandar, dividido por quantos bits eu realmente mandei. Tá? Uma taxa de repetição com erro zero, isso aqui seria o erro que eu cometo, são códigos que chegam aqui em zero. Taxa de transmissão zero para zero erro, ou seja, repetição infinita. O que o Shannon provou na final da década de 40 foi que existe uma transição de fase, de novo, é uma transição de fase do mesmo tipo que as anteriores que eu mostrei, em que existem códigos de transmissão de informação com zero erros, aqui, ou seja, aqui em cima, aqui é zero erros, e com taxa de transmissão até um certo valor crítico, que depende do canal. Tá? Então, isso daqui é uma transição de fase, não idêntica, mas do ponto de vista matemático, idêntica. A transição, bom, agora vai reclamar, não é idêntica, tudo bem. Mas você usa mesmas ideias matemáticas para estudar isso daqui do que a água quando ferve. Tá? Então, isso é uma coisa extremamente interessante. Então, isso daqui veio como surpresa, né? Isso daqui se esperava, o que as pessoas queriam pré-década de 40 era encontrar códigos que tivessem mais para baixo. Mas se acreditava que para ter erro zero você precisaria ter uma taxa de transmissão zero. O que se mostrou é que existe um valor que depende do canal, a partir da qual sim eu tenho erros, a partir para baixo não. Bom, aqui eu vou passar rápido porque isso daqui tem... Tá bom? Então, mais uma transição de fase. Agora eu vou mostrar outro problema em processamento de informação, onde eu tenho transições de fase. Quando eu vejo vocês, eu posso classificar vocês de várias maneiras. Tá? Velhos, novos, mulheres, homens, de vermelho, de branco, de vermelho ou não vermelho, de várias maneiras. Eu posso, sem que ninguém me diga, eu posso olhar e ver estruturas aqui. Eu posso olhar aqui e, naturalmente, ver que tem cadeiras vazias, cadeiras ocupadas. Eu posso olhar para um sistema de pontos, um conjunto de pontos e descobrir estruturas. A pergunta, como o meu cérebro faz isso? Talvez isso seja meio difícil, mas como que eu posso olhar para esse problema e resolver de alguma maneira razoável? Suponha que eu tenha essa estrutura. O que vocês veem aqui? Vocês veem bolinhas. Mas talvez alguns de vocês possam olhar e notem, não existe a resposta correta. Não, professor, eu sei o que está acontecendo. Não. Uma pessoa vai atribuir uma resposta, outra pessoa vai atribuir a resposta. A pergunta é, o que é razoável? Se eu falar assim, olha, tem dois tipos de pontos. Tem esse ponto e todos os outros. Aí vocês vão falar, mas por quê? Nenhuma pessoa razoável vai concordar com que esse é um ponto especial e todos os outros são especiais no sentido que não são esse. Não é? Eu acho que vocês concordam que não tem nada especial naquele ponto. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um spin em cima de cada ponto desses. E eu vou colocar uma interação ferromagnética entre eles. E agora, isso que era um problema de pontos, virou um problema de magnetismo. Mas não magnetismo de um sistema real. A estrutura matemática é a estrutura de um sistema magnético. Tá? E eu vou olhar para esse sistema magnético a temperaturas muito baixas. E o que ocorre a temperaturas muito baixas? A temperaturas muito baixas, ele está magnetizado. Todos os spins estão para cima e todos os spins pertencem ao mesmo grupo. E agora eu vou começar a aumentar a temperatura e vão ocorrer transições de fase aqui, porque os spins podem se quebrar, esses spins se quebram em dois grupos que chamam domínios magnéticos, e agora apareceu um conjunto que tem uma então, os spins podem estar para baixo, podem estar para cima, mas eles apontam em média na mesma direção. E aqui eles podem estar para cima ou para baixo, mas apontam em média na mesma direção. Então, se criou uma estrutura aqui
de spins diferentes daqueles, a partir como que eu fiz isso? Coloquei um sistema auxiliar, inventado, artificial, em cima desses pontos. E criei domínios magnéticos a temperaturas diferentes. Tá? À medida que eu fui mudando a temperatura, esses domínios se quebraram e apareceu, através de uma transição de fase, a existência de categorias, de grupos especiais. Tá? Eu vou aumentar a temperatura e o que acontece? Talvez não dê para ver, mas se eu for para temperaturas muito altas, cada spin vai ser independente um do outro e cada spin vai ser um grupo, tá? Individual. Então, eu tenho na temperatura desse sistema de spins uma resolução de como eu analiso o meu sistema. A baixas temperaturas eu tenho uma baixa resolução. Eu não vejo estruturas. Começa a aumentar a temperatura, o sistema, domínios magnéticos começam a se quebrar, formar diferentes domínios magnéticos, começo a ver estrutura, e finalmente a altas temperaturas eu vou ter um grupo de objetos individuais. Tá? Eu estou olhando o meu sistema com grande resolução, grande temperatura. Isso aqui é uma simulação de um sistema desses. Eu tenho transições de fase associadas. Isso aqui é magnetização, a temperatura. Tenho transições de fase, suscetibilidade, tem picos. Transições de fase não é um sistema físico, mas tem transições de fase, a estrutura matemática que eu inventei para descrever aqueles pontos naquele desenho. Por exemplo, eu posso pegar... Isso aqui é uma imagem de uma pessoa que levou uma pancada no cérebro e cada ponto, essa aqui é uma imagem em branco e preto, que não sei por que não apareceu aqui, e cada pixel, então, é um ponto, num espaço de 3 dimensões. Ele tem uma posição XY na tela e tem um nível de cinza, uma terceira dimensão. Então, eu tenho pontos que formam a minha imagem, e eu pintei os domínios magnéticos que apareceram a uma dada temperatura. E aqui aparece uma lesão dessa estrutura. Então, eu posso segmentar uma imagem e formar diferentes estruturas, mudando a temperatura, analisando com mais ou menos resolução. Tá? E eu posso agora me perguntar, será que a gente faz isso quando eu vejo... Vocês estão olhando para isso daqui, vocês estão vendo, segmentando a imagem de uma maneira que vocês vão concordar, razoável, etc. Será que redes neurais biológicas segmentam da mesma forma? E, não vou entrar em muitos detalhes, mas você pode segmentar por sincronia de osciladores. Agora, em vez de representar cada ponto dessa imagem por um spin, eu representei isso aqui por um modelo de neurônio e tem sincronização, e dependendo dos parâmetros que você escolhe, a sincronização faz com que você tenha diferentes segmentações. Tá? Então, se acredita que a formação das estruturas que você vê, a segmentação da imagem no cérebro é formada por propriedades de osciladores que sincronizam ou não. Tá? E quando você muda parâmetros, você tem transições de fase. Bom, agora, aqueles pontos originais que eu coloquei na tela, voltando aqui várias páginas, eu não falei o que eram. Depois eu mostrei um exemplo em que esses pontos eram... Cada ponto estava relacionado a um pixel em 3 dimensões. Agora eu vou olhar para sistemas com uma dimensionalidade muito maior. Isso aqui é uma matriz. E ela é representada por um código de cores, tá? Porque é uma matriz de alta dimensionalidade, é difícil ver. E aqui eu tenho o seguinte... Isso aqui é uma matriz de expressão gênica. E expressão gênica da seguinte forma. Cada coluna aqui representa um tecido. Tecido que eu peguei do paciente número 17. E esse paciente número 17 eu peguei, por exemplo, do fígado. Depois aqui eu peguei um paciente... Eu peguei do fígado também. Aqui eu peguei do fígado. Mas outro aqui eu peguei do baço, e outro eu peguei do baço, e outro eu peguei do pulmão.
E alguns deles tinham câncer e outros não. Nas linhas, eu tenho... Cada linha representa um gene diferente. E cada ponto de cruzamento representa quantas cópias, ou uma medida do número de cópias desse gene naquele tecido. Tá? Isso aí as pessoas conseguem medir. E agora eu posso olhar para isso daqui como sendo um certo conjunto de genes, cada ponto agora, naqueles pontos que eu mostrei antes, é um gene, num espaço de 100 dimensões, se eu tenho 100 tecidos, ou eu posso inverter e olhar cada tecido no espaço de genes. Então eu posso descrever um tecido como um conjunto de números que tem a ver com quantos genes naquele núcleo, naquela célula, daquele tecido, quantas cópias tem desse gene, quantas cópias expressas desse gene. Então eu posso representar um tecido por um vetor de expressões gênicas ou um gene por um vetor de tecidos. Tá? O número de vezes, proporcional ao número de vezes que ele está expresso em cada uma desses tecidos. Eu posso agora, esses pontos, eu posso atribuir uma distância. Eu tenho pontos em espaços de alta dimensionalidade e posso dizer, olha, eu tenho uma distância. A distância é para aqueles de vocês que lembram do Teorema de Pitágoras, uma extensão do Teorema de Pitágoras agora para alta dimensionalidade. Tá? Eu posso fazer uma matriz de distâncias. E com essa matriz de distâncias eu posso gerar interações ferromagnéticas entre os spins que eu coloco em cima desses pontos, spins imaginários, spins artificiais, auxiliares. E eu posso criar uma matriz de interações a partir daqui. E com isso, eu posso brincar e fazer, agora, agrupar. Eu posso reagrupar, isso aqui é uma permutação daquela matriz, onde eu mostro conjuntos de genes que vêm juntos, associados a um dado tipo de câncer, por exemplo. Então, isso daqui é uma técnica para encontrar genes que estão responsáveis por um câncer. Tá? É uma técnica que está sendo utilizada nessa direção. Bom, aqui. Tá? E eu posso, isso aqui seria a temperatura, tá? Agora, uma matriz também, isso aqui. E a temperatura zero, todos os genes formam um grupo, e esse grupo se quebra, e ele vai se quebrando, e eu posso identificar um conjunto de genes aqui associados a câncer. E eu posso identificar agora, como esse grupo todo, esse grupo inteiro de genes, eu sei agora os tecidos que têm câncer, eu posso associar os genes que têm câncer, posso descobrir isso daqui. Então, isso não é. E cada bifurcação dessas é uma transição de fase que tecnicamente é chamada de superparamagnética. Tá? Então, eu uso essa ideia de temperatura, transições de fase, e eu vou vendo o grupo de genes responsáveis, são estruturas. É muito difícil imaginar uma imagem em 300 dimensões, mas dessa maneira nós podemos encontrar essas estruturas em 300 dimensões. Eu posso pegar proteínas que são comuns aos animais, são proteínas que têm desde yeast, como fala yeast? Hein? Não, yeast bom, todos os animais têm essas lisosomas. Tá? E eu tenho matriz desse daqui, eu posso agora, introduzindo uma energia, introduzindo ideias de spin, introduzindo técnicas de mecânica estatística, eu posso brincar com essa matriz de homologias entre proteínas de diferentes animais, e eu posso fazer cladística em biologia a partir da análise de uma proteína. E eu posso descobrir que o macaco e o homem são próximos. Sei lá, né? Coisas desse tipo. Mas é uma maneira de fazer cladística e fazer sistemática em biologia a partir das estruturas que aparecem e os agrupamentos que aparecem quando eu analiso
usando as técnicas de mecânica estatística. Outro problema. Eu tenho séries temporais. Isso aqui são séries de mercado. Tá? Isso aqui é uma simulação, mas poderia ser dólar, Vale do Rio Doce, Petrobras, etc. Séries no mercado. Eu posso encontrar uma medida de distância entre séries. Isso daqui é uma matriz de distâncias entre séries temporais do produto interno bruto de diferentes países. Tá? E essa matriz tem um monte de países, eu posso brincar e descobrir estruturas dentro delas. Tá? E vou encontrar diferentes blocos econômicos, eu posso segmentar economias agora, vendo transições de fase e blocos de domínios magnéticos para esses sistemas. Bom, eu vou passar aqui, já me acabou o tempo. Taxas de juros, você pode brincar. Deixa eu passar aqui. Último tópico. Imagens por ressonância funcional. Isso aqui é uma coisa interessante, porque na hora que você usa o cérebro para uma certa tarefa, dependendo da tarefa cognitiva que você faz, diferentes estruturas do cérebro vão ficar ativas. Quando uma estrutura fica ativa, ela recebe um fluxo maior de sangue oxigenado. Tá? Porque está gastando energia lá, você tem que oxigenar aquela parte. Quando chega a hemoglobina oxigenada, mudam as propriedades magnéticas locais. Então agora, você coloca a pessoa dentro de um ímã muito potente, tá? Aqueles ímãs de corpo inteiro, o cara fica deitado lá dentro. Esse campo magnético alto faz com que um grande número de spins, agora spins de verdade, dos prótons da água que você tem no cérebro, fiquem orientados. Agora você vem e cutuca. Isso aqui é como um diapasão. Você cutuca e na hora que cutuca ele volta, ele vibra e volta a apontar aqui. Quando tem sangue oxigenado ou quando tem sangue não oxigenado, as propriedades da volta são diferentes. Então você consegue, medindo não o som desse diapasão, mas medindo as micro-ondas que são emitidas, tá? Você cutuca com micro-ondas e ele emite som. Você pega um diapasão numa corda de violão, põe perto, a corda de violão começa a mudar. Suponha que você colocasse cordas de violão no meio viscoso ou no meio não viscoso. E é emitido de maneira diferente. Você pode saber agora, escutando, se estava no meio viscoso ou não. Da mesma forma, você pode agora saber se aquela região do cérebro que está emitindo, ela está sendo ativa ou não ativa durante uma tarefa cognitiva qualquer que você esteja fazendo. Tá? Então imagina que isso é uma simulação, tá? Mas você tem regiões do cérebro ativas e as regiões do cérebro ativas têm atividade. Isso aqui é uma tarefa em que você estimula. O sujeito está deitado lá e mexe o dedão. Tá? Mexe o dedão assim. Para, mexe, para, mexe, para. Então ele mexe, para, mexe, para, mexe, para. Então, e esse daqui é uma região ativa e esse aqui é uma região inativa. E são muito difíceis de olhar. Mas você pode olhar para essas séries temporais e você pode, usando técnicas de mecânica estatística, descobrir regiões de atividade de uma maneira bastante confiável. Tá? Se você olha anterior, as séries são muito ruidosas. Tá? Às vezes, você está olhando um sinal desse tamanho num ruído desse tamanho. É difícil, você tem que usar essas técnicas. Bom, por exemplo, então, agora você pinta regiões ativas no cérebro durante a atividade de mexer a mão. Tá? Também usando ideias de mecânica estatística aqui. O interessante, e agora eu volto à primeira transparência disso daqui, é que nos permite, esse tipo de técnica, nos permite analisar o cérebro quando ele está fazendo uma tarefa. E nos permite
ver regiões ativas quando eu tenho que tomar decisões. E nos permite ver que regiões do cérebro estão ativas quando uma pessoa toma decisões em diferentes condições. E esse exemplo aqui é um artigo que saiu no ano passado, o pessoal do Caltech, que mostra regiões que estão ativas, tá? Diferentes regiões, em diferentes situações. E isso daqui é estudado, e o que eles encontraram foi que a teoria de racionalidade usada em economia mostra que as decisões típicas de uma pessoa não são racionais. Deixa eu explicar da seguinte maneira. Em economia, você faz várias hipóteses. Você diz que os agentes são racionais. Você diz que os agentes que participam do jogo econômico têm informação completa. E você tira conclusões. E não funcionam. Porque as hipóteses que você fez, às vezes, não funcionam. Usando essas técnicas, baseadas todas na ideia de informação e de probabilidades e de racionalidade e de o que fazer, a extensão da lógica para a informação incompleta, o que esses sujeitos demonstraram foi que as pessoas não são racionais tanto quanto nós gostaríamos que fossem. Tá? Então, eu não vou entrar nos detalhes, mas esses exemplos aqui mostram a atividade do cérebro e resultados de certas proposições para jogos, em que as estratégias que as pessoas usam não são de acordo com a racionalidade esperada. Então, para acabar, o que nós vimos? Nós vimos um pouco de teoria de informação, a relação com mecânica estatística e com probabilidades. Eu introduzi a ideia de transições de fase, não olhei para as questões teóricas de limite e de evolução, mas olhei mais para aplicadas. Eu olhei para memórias associativas, como um A evolui, um A sujo evolui num A limpo, né? Eu olhei para códigos de correção de erros, não olhei para classificadores, eu pulei. Eu olhei para categorização não supervisionada, para casos de segmentação de imagem, descobrimento de genes, de câncer, séries temporais em economia e ressonância magnética, e estudos de como o cérebro faz inferência, que mostra que nós não usamos no nosso dia a dia, não somos totalmente irracionais. Bom, é isso aí. Obrigado. Bom, a gente abre para perguntas, dúvidas ou comentários. Vocês têm? Professor, realmente sem matemática fica um pouco obscuro. O que é a matriz distância? Matriz distância? Eu tenho... bom, vamos pegar aqui as pessoas. Quais são as distâncias de você a todas as pessoas? Então, eu vou dar para você o número 1. E para cada pessoa aqui eu vou dar um número. Vamos dizer que tenha 30 pessoas. Então, a distância de 1, eu vou dizer 0, porque é a distância de você a você mesmo. O seu colega do lado, que tem o número 2, eu vou dar um número, que é a distância em metros, que é a distância D12. D13 é a distância à pessoa número 3. D14 é a pessoa número 4. Depois eu passo para a pessoa número 2. O que é D21? É a distância dele a você. O que é D22? Dele a ele mesmo, e etc. O que é a distância entre genes? No caso dos genes. Tá, então não é que é uma matriz de distância. Matriz de distância você sabe. Sim. Tá bom, desculpa ter explicado o que você já sabe. Tá, aqui... Então, isso aqui é o que se chama um DNA array, tá? Eu explico de novo. Cada coluna representa um tecido colhido de um lugar diferente, de uma pessoa diferente. E o que você faz? Você extrai o DNA e você usa uma técnica em que você consegue medir para um dado gene quantas cópias daquele gene tem naquela célula. A expressão gênica. E isso daí você faz com técnicas, você
pega uma molécula que é fluorescente e ela fica presa ao gene, e na hora que replica, você tem maior fluorescência se tem mais cópias daquele gene. Então você joga um laser, mede a fluorescência e você pinta esse ponto que representa aquele tecido, esse gene, você agora tem a expressão naquela célula. Então você tem um número. Esse número é a intensidade da luz, tá? Ou seja, ele é uma medida ruidosa de quantos genes foram expressos. Por que uma célula de fígado teu é diferente de uma célula da ponta do nariz? É porque elas têm o mesmo, você escuta sempre isso, tem um núcleo que tem toda a informação. Bom, mas toda a informação, mas não tem as mesmas características, é diferente. Você não pode substituir uma célula do nariz por uma do fígado. Por quê? Porque a expressão gênica, e isso é difícil de entender, e é o grande tema hoje em dia, o que leva a uma diferenciação entre células, mas leva a diferenciação, e tem células que têm uma certa tarefa, expressam um número de genes diferentes. Então eles escolhem, essa célula vai sintetizar tal proteína, então ela faz várias cópias desse DNA, desse pedacinho de gene, que vai sintetizar aquela proteína. E o que você mede é um número aqui que tem a ver com a quantidade de DNA daquele pedacinho de DNA naquela célula. Então você agora, esse gene é representado por números. Tá? E se eu dou para você, você tem a coordenada, aqui se eu colocar x e y, você tem uma coordenada x e y, o vizinho tem uma coordenada x', y'. Pelo teorema de Pitágoras eu posso encontrar essa distância. Aqui é o teorema de Pitágoras em n dimensões. Eu posso encontrar uma distância. Quais são as coordenadas? Bom, as coordenadas, cada gene tem todas essas coordenadas aqui. Cada ponto dessa matriz é um número. Então eu tenho agora, em vez de falar xy, que são as coordenadas, xy, as coordenadas dele, fazer a diferença ao quadrado, somar os quadrados, tirar a raiz quadrada, aqui eu somo os quadrados das diferenças, tá? Tiro a raiz quadrada, tem uma distância entre genes. Então agora você imagina no espaço que tem 100 dimensões, cada gene é representado por um ponto, que tem 100 coordenadas. E o que são essas 100 coordenadas? É a quantidade que esse gene foi expresso no tecido número 1, no tecido número 2, no tecido número 3. Eu tenho uma matriz de distâncias aí. Aqui eu tenho uma matriz de coordenadas. Essa aí eu transformo em uma matriz de distâncias, e essa daí, agora eu coloco interações ferromagnéticas em cada ponto nesse espaço de alta dimensionalidade. Essas interações ferromagnéticas fazem, agora eu brinco com a mecânica estatística desses spins. E aí eu vejo transições de fase, agrupamentos, etc. Identifico grupos de spins que têm uma certa propriedade. Por exemplo, grupos, eu sei quais são os tecidos que têm câncer aqui, eu posso identificar agora genes associados a isso. Tá? Quando você faz essas interações entre os genes, o que você minimiza? Porque você põe uma interação, você faz 2 spins, você está fazendo essa analogia, né? Agora eu tenho N spins, tá? Então você tem uma... Eu vou agora, o que eu minimizo na realidade é a energia livre desse sistema de spins, que interagem com uma interação que decai com a distância, essa distância aqui. Porque no caso de spin, essa energia, você tem uma forma de medir indiretamente. Sim, mas aqui é tudo computacionalmente, né? Isso. Ou matematicamente. Eu Não defino uma energia, eu coloco um spin num gene e coloco um spin num gene. Se eles estão longe, a interação deles é fraquinha. Se eles estão perto, a interação deles é forte. Tá? E agora eu brinco com técnicas de simulação computacional desses sistemas de spins, e eu escolho a temperatura, é um parâmetro que eu coloco no meu programa. A temperaturas baixas, todos eles formam um grupo só. Vou aumentando a temperatura e vai se quebrando o meu sistema em diferentes grupos. Tá? E a minha simulação minimiza é a energia livre. Tá?
Então, o segredo está em modelar como que é essa interação, provavelmente. Isso aí é um problema crucial, né? Diferentes tipos de interações vão dar diferentes tipos de padrões. Essa é uma boa pergunta. Não, se eu colocar essa é uma pergunta boa, no sentido que a resposta não é sim nem não, né? Tá? Então, a questão é, se eu colocar interações que decrescem com a distância e são positivas, o que vai mudar aqui não é os aglomerados que eu encontro, mas os lugares em que a temperatura de quebra de domínios ocorre. Mas, de uma maneira muito robusta, frente a escolhas dessa interação, como ela decai com a distância, há uma possibilidade, há uma região muito grande de parâmetros, tá? Em que as estruturas encontradas são iguais. O que muda é a temperatura em que isso ocorreu. Então, mas eu posso fazer escolhas ruins e encontrar coisas que não são razoáveis. Isso pode ocorrer também. Nesses sistemas aí, depende só da temperatura, quer dizer, se eu aumento a temperatura e volto depois para a temperatura original, o sistema volta para o mesmo estado que estava. Eu tenho que deixar equilibrar, não é? Suponha que eu tire, tenho água fervendo e desligo, está fervendo, eu desligo o gás. Eu estou numa cozinha a 20 graus. Será que eu posso enfiar a mão imediatamente dentro da panela? Não, eu tenho que esperar que ela esfrie, que volte ao estado de equilíbrio, ela vai estar a 20 graus. Daqui a 10 minutos ela vai estar mais fria. Então, meu sistema, quando eu mudo a temperatura, eu tenho que deixar um certo tempo para que ele entre em equilíbrio térmico. Quando ele entra em equilíbrio térmico, tem alguns candidatos a pertencer a um grupo, a um domínio magnético na beirada, que podem eventualmente não estar lá. Tá? Mas a estrutura vai ser muito parecida. É robusta nesse sentido. E quando você identifica um domínio daqueles, como aquele vermelho ali, para você saber que aquilo ali corresponde a câncer, você, na verdade, tem que ter a informação de cada um dos 100 tecidos analisados, claro, do paciente correspondente. Claro. Mas o problema, às vezes, é saber o seguinte. Eu tenho câncer idêntico em várias pessoas, mas alguns anos depois, eu guardei os dados e eu sei que alguns deles não responderam à quimioterapia e outros sim. Então a pergunta é entender por quê. Isso tem ajudado nesse problema. Tá? Então eu quero identificar coisas a mais. Que esse cara tinha câncer, aquele tinha câncer, mas que outro gene tinha que fez? Tá? Será que eu posso entender entre o grupo que tinha câncer e não se beneficiou da quimioterapia? Então sofreram um monte nos seus últimos anos fazendo quimioterapia, mas não adiantou. E os outros sofreram um monte e se curaram. Então, qual a diferença? Eu quero olhar esse tipo de coisa. Isso daí é um problema que é muito em aberto ainda, né? Mas é objetivo. Eu sou físico, mas a maior parte do tempo eu trabalhei na área de telecomunicações, em comunicações óticas, fibra ótica. Né? Uhum. E eu estudei essa área de teoria da informação, um tempinho. Mas aqui, assim, eu não estou entendendo uma coisa. Do ponto de vista da teoria da informação, a capacidade de um canal, a gente vê como por exemplo, uma relação com a informação mútua, a transferência de informação. Quer dizer, a maximização dessa transferência de informação significa uma capacidade maior de canal. E também, uma capacidade maior de canal, a gente tem a ver com uma relação entre largura de banda, sinal e ruído. Agora, eu queria saber o seguinte, que eu não estou entendendo. Do ponto de vista da biologia, naquilo que você está entrando aqui, o que significa isso? Vamos dizer assim, qual é essa relação com esses parâmetros? Quer dizer, você está aproximando uma teoria que é usada em telecomunicações, o pessoal está trabalhando com uma teoria que foi fortemente utilizada em telecomunicações para dentro da biologia. Lógico que o pessoal está aprendendo para poder voltar para outra. A gente sabe de gente que está trabalhando com essa área que você falou aí. Sim. Mas eu não estou entendendo a relação
vamos dizer assim, essa análise dentro da genética com esses conceitos que eu acabei de te falar? Não, esse daqui, note, o paralelo que você está fazendo, telecomunicações e biologia, não é nesse ponto. O paralelo seria, por exemplo, quando eu vejo uma imagem, meu cérebro processa, tem todo um canal de transmissão de informação e esse canal não é perfeito e aí se aplica um monte de tudo aquilo que você aprendeu e você usa. Então aí o paralelo é muito assim, claro, né? Aqui não, aqui eu estou dizendo, eu estou colhendo informação desse sistema e você vê que o tema do que eu falei foi sobre as transições de fase. Quando você fala a capacidade de um canal, é um ponto onde ocorre uma transição de fase. Só que, provavelmente, quando você fala com um engenheiro, você não fala em transições de fase. Não. Mas a matemática é a de transições de fase, para alguém que faz física estatística. Essa quebra de conjuntos de genes em estruturas também são transições de fase. Então, aqui eu não tenho transmissão de um canal, mas eu tenho a mesma estrutura matemática que leva a transições de fase. Mas, obviamente, se eu for modelar um sistema biológico agora e falar sobre a parte sensorial, os primeiros, a entrada da informação dentro do cérebro, aí eu vou falar de capacidade de canal, sinal ruído, largura de banda, etc. Aí sim, aí é muito claro. Aqui, o que tem de parecido é que a ideia de mexer com a informação contida nessas experiências vai aparecer também, vai se manifestar através de transições de fase. Tá? Isso aqui são transições de fase, cada uma dessas. Então, quer dizer o seguinte, então falando do ponto de vista da entropia, que você tinha dito logo no início, que a entropia, nesse caso, para a teoria da informação, é uma medida da incerteza, que a gente sabe. Sim. Então, você começou falando, olha, onde tem mais ignorância, onde tem menos ignorância e tal. E, certo. Aqui, nesse caso, no que você está entendendo aí, então, como essa medida de entropia aí? A entropia aqui está ligada, não entra a entropia sozinha, entra um balanço entre energia e entropia, mediada por um parâmetro externo que eu escolho, que é a temperatura. Então, quando eu escolho a temperatura aqui muito baixa, o sistema vai ser tal que a distribuição de probabilidades de maior entropia é uma em que o sistema está todo ordenado. E aqui, a distribuição de entropia, a distribuição de probabilidades de maior entropia é totalmente desordenado. Aqui, nessa última ponta, cada gene é um gene independente. Tá? Então, entra a entropia aqui, mas não na maneira, pelo menos que eu possa ver de forma clara, na mesma forma do canal de comunicação, da capacidade do canal. Tá? Mas a estrutura matemática você pode olhar de vários ângulos, e num você tem uma transmissão de informação, canal, capacidade, etc. E tem uma transição de fase. Aqui você tem bits também, que são as spins que eu coloco auxiliares, e tem uma transição de fase. E as estruturas matemáticas são muito parecidas. Não tem um canal, não tem mas, quem sabe, eu posso brincar mais e pensar um pouquinho mais. Mas não é... Mas aqui, o tema aqui é que mudança de comportamento drástico está associada à transição de fase e, com isso, eu estou aprendendo alguma coisa. Bom, então vamos agradecer novamente ao professor Néstor Katisha pela palestra.